caros alunos. Eu sou a professora Rosiane Gomes, da Escola Sérgio Frei José Ademir de Almeida, professora de Biologia. E como o Enem está próximo, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas, sobre a disciplina de Biologia. Primeiramente, muita atenção na leitura dos textos, gráficos, e figuras que aparecem nas questões. Uma boa análise e interpretação traz a resposta com mais facilidade. O que é que eu quero dizer isso para vocês, Se vocês fizerem uma boa leitura, grifando as informações mais importantes, observando bem os gráficos, as figuras. Na biologia, talvez vocês consigam resolver muitas questões com o próprio enunciado da questão. Então, por isso que eu digo, fiquem muito atentos à leitura dos textos. Alguns temas que são muito importantes e vocês devem terem atenção são com relação, trouxe 3 dicas aqui. As patologias, que são doenças causadas por vírus, doenças causadas por bactérias, todos os tipos de doenças, vocês fiquem muito atentos. A questão da biotecnologia, a biotecnologia hoje em dia que está avançando muito, novos tipos de vacinas, novos exames, tudo isso vocês devem ficar atentos. E também a questão da ecologia, não pode faltar, a questão do meio ambiente, poluição, aquecimento global, são temas que vocês devem estar muito atentos. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente fazer a resolução, Dentre elas, essa primeira questão que diz assim: diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, por exemplo, pela utilização da eritropoietina, é proibido pelas principais federações de esporte no mundo. Olha só, gente, o que é o doping, O doping é quando o atleta faz uso de alguma substância que não é permitida, Quando não é permitida, essa substância vai alterar o funcionamento do corpo dele e muitas dessas vezes para que ele se dê bem mais do que os outros, Uma espécie de burlando, trapaça, com os outros adversários. Por isso que é proibido. A eritropoietina aí é um hormônio, que é utilizado por alguns atletas e que não é permitido. Quando ele é encontrado no corpo, ele é considerado doping. A eritropoietina é um hormônio produzido pelos rins e fígado e sua principal ação é regular o processo da eritropoiese. O que é a eritropoiese? Gente, esse hormônio, ele atua na produção de hemácias no nosso corpo. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos presentes no nosso sangue. A principal função das hemácias é transportar o oxigênio para todas as nossas células, Seu uso administrado intravenosamente, através da veia, em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo, permite que o indivíduo aumente a sua capacidade de realização de exercícios. Olha só, pessoal, se eu vou ter mais hemácias transportando oxigênio para as minhas células, consequentemente eu vou ter mais resistência, Imagina só o atleta que depois de correr, ele vai começar a ficar ofegante, sem ar. E aquele que tem mais oxigênio transportando vai ter uma resistência bem melhor, Então ele diz assim: esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento no caso da frequência cardíaca, capacidade pulmonar, massa muscular do indivíduo, atividade anaeróbica da musculatura ou taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Como a gente já falou, a eritropoietina ela vai atuar produzindo mais hemácias e, consequentemente, vai transportar mais oxigênio pelo sangue, dando mais resistência ao atleta. Então, por isso que é um doping. Então, no caso, a resposta correta é o item E, taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Próxima questão que eu trouxe para vocês vai tratar sobre doenças. Lembra que eu disse? Patologias, De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas
e constituem uma preocupação para a saúde pública por ser alto o índice de mortalidade a elas associado. Olha só, ele está falando aí sobre a filariose. A filariose, ela é uma doença que é causada por um verme, certo? Esse verme, ele vai ser transmitido pela picada do mosquito Culex. Esse mosquito, estando contaminado, ao picar a pessoa, ele passa, né, o verme. E aí, depois de algum tempo, vai aparecer alguns sintomas, como aquela perna inchada, né, braço e outros órgãos. A leishmaniose, ela também é transmitida por um parasita, né? No caso, um mosquito, o mosquito palha, ele infectado, quando ao picar a pessoa, ele vai transferir esse parasita. Certo? A leishmaniose, a gente vai lembrar bem do calazar, né? O calazar que a gente fala tanto, o cachorro tá com calazar. Quando um mosquito palha infectado, ele pica um animal, o cachorro mais precisamente, o cachorro vai passar a ser um hospedeiro daquele parasita. Ele sendo parasita, sendo um hospedeiro, como o cachorro vive muito em contato com as pessoas, né? A chance de outro mosquito palha se contaminar e passar para as pessoas são maiores. Por isso que a gente tem essa preocupação dos cachorros não pegarem o calazar, porque eles vão serem locais de hospedeiros, né, daquele parasita. Então, a leishmaniose, né, que é popularmente conhecido como calazar, né, essa doença, tanto a leishmaniose como a filariose, são causadas por mosquitos, né, insetos infectados que transmitem às pessoas. Então, diz aí, uma medida profilática, né, de prevenção, como essas duas doenças ou A, né, seria o quê? No item A diz a incineração do lixo orgânico. Olha só, gente, só queimar o lixo não vai afastar, né, o inseto. Construção de rede de esgoto, uso de vermífugo pela população, só tomar remédio para verme? Não, né? Controle das populações dos vetores. Olha só, os mosquitos, eles são vetores, eles vão transmitir a doença. Ou consumo de carnes vermelhas, né? Que não tem nada a ver. No caso, a resposta correta, item D, né? Controle das populações dos vetores. E aí, gente, eu desejo a todos uma boa prova, boa sorte e muito sucesso a todos.